Paizinho amado, queremos te agradecer por mais um momento de intimidade com a Tua Palavra. Abra nossos corações para entender o que o Senhor tem a nos ensinar através desse salmo. Que possamos aplicar as lições que vamos aprender e viver conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Salmo 78, do 1 ao versículo 31. Poema da família de Asaf. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderam dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos, e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes. Povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhe havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz de fogo à noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também nos dar de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu. Enfureceu-se com fogo, atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e fez, pelo seu poder, avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia. Levou-as cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Então, no Salmo 78, do versículo 1 ao 31, começa com uma convocação para ouvir e aprender sobre as maravilhas de Deus, e continua com um relato das maravilhas realizadas por Deus no passado, seguido pela infidelidade do povo de Israel que ignorou as bênçãos divinas. Então, dos versículos 1 a 8, o salmista começa com um chamado para que a geração atual e as futuras lembre-se das maravilhas de Deus e transmitam esses feitos às próximas gerações. A responsabilidade de ensinar a fé e a confiança em Deus passa de geração em geração. Versículos 9 a 11. O salmista descreve como as tribos de Efraim, armadas para a batalha, viraram as costas quando o momento chegou. Eles se esqueceram da aliança de Deus e desobedeceram às suas instruções. Versículos 12 a 16. Deus realizou grandes feitos no Egito e no deserto.
Dividiu o mar, guiou o povo como uma nuvem e fez sair água da rocha. Ele provou mais uma vez sua fidelidade e poder. Versículos 17 a 22. Apesar das maravilhas de Deus, o povo de Israel continuava a pecar e a duvidar da sua capacidade de prover. Eles questionaram se Deus poderia realmente cuidar deles no deserto. Versículos 23 a 31. Mesmo com a rebeldia do povo, Deus enviou maná e carne para alimentá-los. No entanto, a ira de Deus foi acesa porque o povo não creu em sua salvação e continuou a desafiar a sua paciência. O que nós podemos aprender e aplicar com esse salmo, com esse trecho do 1 ao 31? Transmitir a fé. Como a geração anterior foi responsável por ensinar as gerações mais jovens sobre as maravilhas de Deus, nós temos a responsabilidade de transmitir a nossa fé aos outros, especialmente aos mais jovens. Gratidão e confiança. Mesmo quando passamos por dificuldades, devemos confiar que Deus é fiel e digno da nossa confiança, assim como Ele demonstrou as maravilhas feitas em favor do povo de Israel. E cuidado com a ingratidão e a dúvida. Quando enfrentamos desafios, é fácil esquecer o que Deus já fez por nós. Devemos tomar bastante cuidado para não cairmos na ingratidão ou na dúvida, mas confiar plenamente na provisão de Deus. E para finalizar, deixo como sugestão a oração que você esteja conectado cada vez mais com Deus. Escreva cartas para Deus, abra teu coração, faça de forma oral ou de forma escrita aquilo que for melhor para você. E também, se possível, escuta um louvor que fale ao teu coração. E durante essa semana, procure identificar áreas da sua vida onde você tem duvidado da provisão ou fidelidade de Deus. E peça a Deus que renove a sua confiança. Além disso, busque compartilhar um testemunho de fé com alguém mais jovem ou com alguém que precise ouvir sobre a fidelidade de Deus. Que Deus te abençoe.